eu vou apresentar 3 temas que me parecem cruciais para discutir o novo trabalhismo e para discutir a tradição nacionalista brasileira. O primeiro deles se refere a algo fundamental que qualquer estratégia deve levar em consideração. Ocorreu no Brasil uma grande transformação do desenvolvimento capitalista. Essa transformação é reconhecida, em geral, é atribuída a algo que eu nunca uso, que é a ideia do neoliberalismo. Não existe tal coisa. O que existe é uma transformação radical do desenvolvimento capitalista que enterrou para sempre um certo orgulho burguês que pensava que o Brasil poderia ser grande, soberano, nos marcos do desenvolvimento capitalista sem uma revolução social. Todos os economistas asseguram, os políticos asseguram, os sindicalistas repetem que a partir de 1980 o capitalismo brasileiro perdeu o dinamismo. Em geral, se atribui isso à emergência da China. É um erro grave. Primeiro, porque a China nunca esteve adormecida. Segundo, porque nem começou em 1980. E ocorreu essa transformação que sepultou para sempre, nos marcos do sistema, aquele desenvolvimento capitalista de base industrial, cujo coração burguês é precisamente São Paulo, para um desenvolvimento capitalista que eu chamo de desenvolvimento capitalista rentístico, em que todas as frações do capital, o capital agrário, o capital comercial, o capital industrial residual e o capital bancário assaltam o Estado através da dívida pública. Enriquecem, reproduzem sua riqueza e seu poder sem produzir absolutamente nada, condenando a maioria do nosso povo a uma superexploração da força de trabalho sem paralelo na nossa história, cujo epílogo pode ser agora, pelas mãos do Supremo Tribunal Federal, a supressão para sempre da consolidação das leis do trabalho, da CLT. E é uma necessidade dos capitalistas enterrar a CLT, a despeito de nós sabermos que 94% dos trabalhadores ganham até 2 salários mínimos e meio. Esse desenvolvimento capitalista, de natureza rentística, reserva para a classe dominante e todas suas frações uma vida majestosa no país e condena a absoluta maioria do nosso povo à exploração, à miséria e à violência. Não há saída dentro do sistema, nenhuma possibilidade. E não pense que esse sistema, quando está em períodos de crescimento ou em período de crise, é ruim para a classe dominante. Eles ganham no período de crise e eles ganham no período de bonança. Eles ganham na exploração da força de trabalho e eles ganham no assalto ao Estado, cujo epicentro é, como alguém mencionou aqui, a dívida pública, que se multiplica com Fernando Henrique, com Lula, com Dilma, com Temer, com Bolsonaro e com Lula de novo. Um assalto gigantesco ao Estado, cuja consequência é precisamente o teto de gastos. Não tem como suprimir o teto de gastos nesse jogo. Impossível! Impossível! Exceto se tocarmos no problema da dívida. Os impostos crescem, não porque o Estado é gigante, é porque a dívida cresce. E está claro isso, basta revisar as estatísticas. Esse desenvolvimento capitalista rentístico exige do trabalhismo uma atualização gigantesca. Uma revisão e um revisionismo histórico muito rigoroso, que tem que superar a ideia de que a industrialização basta para redimir o país. Essa é a primeira premissa das questões que nós estamos colocando e estamos distribuindo aqui um pequeno texto que são as ruínas da República, Projeto Nacional, o Nacionalismo Revolucionário, que eu quero discutir com todos os trabalhistas aqui de todas as tendências. O segundo tema decisivo para a gente compreender a luta política hoje é que o sistema político está apodrecido, irremediavelmente apodrecido, e há uma característica essencial. As classes dominantes não estão interessadas e nem têm uma proposta para regenerar o sistema político.
A descrença do nosso povo no sistema político é gigantesca. Eu não tenho uma molécula de confiança no STF. Zero. Não tem crime contra a pátria, contra a nossa história, que não teve a anuência daqueles ministros. Nenhum. Não tem crime contra a pátria que aquele covil de ladrões que se chama Congresso Nacional não cometeu contra a nacionalidade. Podem observar, todas as grandes transformações contam com uma maioria lá cômoda. E a degradação parlamentar e a corrupção parlamentar é a expressão necessária desse colapso do sistema político e a incapacidade desse sistema político de produzir uma autorregeneração, capaz não de iludir quem será candidato, etc., mas capaz de ganhar a simpatia do nosso povo. Isso está liquidado. O povo não acredita em deputado e senador. O povo votou, a maioria que votou em Lula tampouco acredita em Lula, votou para evitar Bolsonaro. E a maioria que votou em Bolsonaro tampouco acredita naquele proto-fascista escoteiro do imperialismo aqui dentro. Votou para repudiar o petismo. E as duas são as duas faces da podridão do sistema político. Por isso que nós temos que atuar. Todos os que estão interessados no nacionalismo do Brasil, na soberania do país, têm que ter uma consigna só. Atuamos dentro da ordem, contra a ordem burguesa. Contra a ordem burguesa. Nós temos que eliminar entre nós a ambiguidade política. A ambiguidade política mata. Se vamos fazer um processo de revisão do trabalhismo, se vamos fazer um processo de valorização do nacionalismo como uma força revolucionária, não podemos admitir a ambiguidade política. O povo está exausto da ambiguidade política, seja ela bolsonarista ou lulista. Está claro. Basta uma discussão simples num sindicato, numa associação qualquer, num partido político, para ver a exaustão do sistema diante dos nossos olhos. Ocorre que não tem entre nós uma força antissistêmica de natureza popular. A direita, precisamente a direita, que capturou aqui essa iracúndia do povo contra o sistema, contra as suas condições de vida, e simulou uma forma de estar contra o sistema em nome dos interesses da classe dominante. Esse é um problema gravíssimo. Não poderá ser solucionado no curto espaço de tempo. Mas a aceleração da crise brasileira está colocando opções dramáticas, que se nós não tomarmos a iniciativa, a direita segue avançando. E a direita segue avançando. A maior expressão de avanço da direita é o fato de que Eduardo Bolsonaro, esse também filho do escoteiro do imperialismo aqui, sacrifica o mandato com a maior tranquilidade e vai conspirar contra o país lá fora, nas entranhas do império, como um lacaio do imperialismo que ele e toda sua família são. Mas não são os únicos. O Aldo disse uma coisa aqui fundamental. A esquerda liberal é discípula do Partido Democrata. E a direita liberal é discípula do Partido Republicano. Está claro aí. Eu lembro, por exemplo, antes das eleições, o MTST, o MST, todos no Congresso estadunidense, com Bernie Sanders e o Partido Democrata, para validar as eleições aqui. Registrei em tudo que eu pude a falta de percepção de que isso era uma entrega da soberania, ainda que simpaticamente em defesa de uma eleição limpa. Está claro. Isso tem que ser assim um risco que a gente coloca, que chama-se pintar la raya. Desde aqui não passamos e não permitimos que ninguém passe. Portanto, um conteúdo fundamental do novo trabalhismo tem que ser uma convicção profunda anti-imperialista. Profunda. Sem nenhuma concessão. É claro que nós temos que falar de nacionalismo. E temos que perguntar, liquidar as ambiguidades. Que nacionalismo? Esses 5 minutos já me bastam. Que nacionalismo? Subitamente, Lula, o petismo, essa coalizão aí desse governo petucano, Alckmin, se transformaram em nacionalistas em defesa da pátria?
Quem pode acreditar nisso? Mas a defesa da pátria não é a defesa dos trabalhadores, dos assalariados, é a defesa dos capitalistas que estão perdendo, não com tarifaço, nunca mais fala em tarifaço. É o velho protecionismo que acompanha a emergência das potências imperialistas, seja a Holanda do século XVII, a Inglaterra do século XIX ou os Estados Unidos do século XX. Isso é o protecionismo. O capitalismo não se desenvolve na base do livre comércio, o capitalismo se desenvolve na base da proteção. E quando os Estados Unidos fez o Tratado do Livre Comércio com o Canadá e os Estados Unidos, não era outra coisa que, em nome do livre comércio, um conjunto de medidas protecionistas que fez com que o México, finalmente, tivesse que importar o milho que come a maíz, que faz a tortilha. Percebe? Da agricultura à indústria. De Tijuana, da indústria fronteira, todos os mecanismos. O México aprofundou numa dependência e subdesenvolvimento gigantesca, assim como o Brasil. Um país mais subdesenvolvido, mais dependente, desde que entrou o Plano Real em 94. E nós temos que perguntar sobre o nacionalismo por uma razão simples. Por que nós estamos afirmando o nacionalismo revolucionário? Porque o mundo é das nações. Eu venho de uma tradição que é o marxismo. E o marxismo tem uma larga contribuição para a questão nacional. Enquanto os nacionalistas e os marxistas não se reconciliarem, a Revolução Brasileira não avança. Isso é fundamental para nós todos. A despeito da filiação partidária, o marxismo jamais foi hostil ao nacionalismo. Por quê? Porque a Revolução Russa, antes de tudo, foi Revolução Russa. E a Revolução Chinesa, antes de tudo, foi chinesa. Claro que tinha uma vocação internacionalista. Mas aí que vem a questão. Cancelaram, e com isso termino, Leandro, cancelaram a ideia de que a revolução, que o tempo das revoluções passou. Os Estados Unidos fizeram a revolução deles, que eles chamam de Revolução Americana. Os ingleses, orgulhosamente, e numa desmedida total, fizeram a Revolução Gloriosa. Os chineses fizeram a Revolução Chinesa. A França, para alguns, é a pátria da Revolução. E depois que eles fizeram sua Revolução, eles decretaram que nenhuma revolução mais é possível. Só que nós, os povos da periferia, os povos latino-americanos, que experimentamos tudo nos últimos 3, 4 décadas, sabemos que não bastam governos progressistas. E que não basta disputar governo, é preciso disputar o poder. E para manter governos é preciso ter uma disputa de poder. Poder político, poder para os trabalhadores, poder para a maioria da população. Um poder que atende por um nome só. Revolução Social, Revolução Brasileira. Muito obrigado. Nildo, você vai ter que